da onde o Pablo está. Eu queria agradecer primeiramente ao Pablo por ter aceitado também participar da banca do Igor, e a professora Fernanda também. E agora o Pablo o Igor vai fazer a edição dele. Nossa, obrigado. Bom, então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou o Igor, né? E eu vou, primeiramente, agradecer a minha orientadora, a professora Cris, muito obrigado pelo norteamento do trabalho. Agradecer o aceite da banca também e a presença de vocês aqui. Eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de TCC, né? Que é intitulado Conhecimento Docente e Autoconceito, um estudo de caso envolvendo o professor de química. Se a gente parar para olhar a formação de professores no Brasil, né, todo o processo da história, né, a gente vai ver que vai concluir que esse processo ele foi descontínuo ao longo de todos os modelos que já existiram aqui no Brasil. E por que isso? Porque já foram testadas várias metodologias, vários modelos de currículo, vários tipos de ensino para formar professores no Brasil. E o processo descontínuo ele é muito semelhante com os dos outros países acontece também. Então, não foi diferente aqui no Brasil. Nas últimas décadas, a gente teve dois documentos que nortearam a formação de professores, né, nas duas últimas décadas, que é a Constituição de 1988 e a LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases, de 1996. Esses documentos eles trazem leis, né, que realmente dizem como vai ocorrer a educação nas escolas e como a formação de professores elas tem que estar adequada a isso, a formação de professores é influenciada por essas leis também, né? Foi muito influenciada. Mais recentemente, a gente teve um novo documento que surgiu, foi aprovado, né, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A partir de agora, ela também vai nortear a formação, porque ela vai fazer algumas mudanças na escola também. Então, é um novo documento importante para nortear a formação de professores no Brasil. Se vocês pararem para olhar os dois documentos que nos nortearam até agora, vocês vão concluir que eles sugeriam para que os cursos de licenciatura formassem professores com um caráter, na formação deles, tivesse um caráter pedagógico mais forte, né? Para quê? Para se formar um professor mais adequado a dar aula no sistema escolar. Mas o que nós notamos até hoje nos nossos cursos de licenciatura o que nós notamos hoje nos nossos cursos de licenciatura é que esses cursos eles dão muito enfoque ao conteúdo específico ao invés de uma integração pedagógica das disciplinas. Ou seja, nos cursos de licenciatura se dá um enfoque mais, por exemplo, no nosso curso de licenciatura em Química, não no nosso, mas em geral, a maioria dos cursos de licenciatura são assim, se dá um enfoque mais forte nas disciplinas específicas do que nas pedagógicas, né? Esse modelo de currículo, ele é muito influenciado historicamente, né? Foi influenciado historicamente, é influenciado historicamente pelo modelo de currículo 3+1, que foi um tipo de currículo que foi usado no passado, né, por um longo período de tempo e deixa marcas até hoje nos nossos cursos de licenciatura, que basicamente 3 anos do curso de uma pessoa que ia se formar para ser um docente eram feitos disciplinas específicas, então essa pessoa iria aprender química, matemática, biologia nesses 3 anos, e no último ano essa pessoa, né, ela ia ter as disciplinas pedagógicas.
Os críticos desse currículo, eles apontam que um dos grandes problemas é que as matérias específicas, né, os conhecimentos específicos, os conhecimentos pedagógicos, eles são apresentados nesse modelo de currículo de forma segregada. Então, o licenciando, ele não aprende nessa licenciatura, né, ele sai de lá sem saber transformar o conhecimento específico da área que ele vai atuar, né, pedagogicamente falando. Então, ele sai de lá sem saber muito bem como transformar isso de uma forma ensinável, né, como passar isso de uma forma ensinável para os estudantes que ele vai dar aula. Os nossos cursos de licenciatura, hoje em dia, eles não estão mais nesse modelo 3+1, mas é muito semelhante, né? Dessa questão da não relação das disciplinas específicas e das disciplinas pedagógicas. Algumas pesquisas envolvendo a formação de professores, né, alguns pesquisadores que estudam a formação de professores, eles evidenciam, eles deixam bem claro que apenas o aprendizado de um conteúdo específico, né, de um conhecimento de um tema específico, de uma área específica, ela não é suficiente, esse conhecimento não é suficiente para poder ensinar, tipo, uma turma, né, uma sala de aula, os estudantes. Né? Então, a pessoa, além de um conteúdo específico, ela tem que ter outros tipos de conhecimentos que vão permitir ela transformar aquele conteúdo específico em ensinado. Esses pesquisadores, eles avaliam metodologias de ensino, né, que os professores nas escolas usam, eles avaliam ensino de conteúdos específicos, né, formas de ensinar esses conteúdos, e eles também avaliam as formas de avaliação que esses professores estudam, essas formas de avaliação que esses professores usam. Né? E daí eles de fato concluem que apenas um conhecimento de um conteúdo específico, sem um conhecimento pedagógico desse conteúdo, ele não é suficiente. Tá? Com isso, né, alguns autores começaram a perceber que o professor ele tem uma gama de conhecimentos, né, específica de professores que permite que ele ensine. Né? Então, o que é esse profissional? Ele só tem conhecimentos específicos? Não. Ele tem os conhecimentos específicos, né? O professor ele tem conhecimentos específicos, mas ele tem outros tipos de conhecimentos, né, que permitem com que ele ensine aqueles conhecimentos específicos. Alguns autores começaram a perceber esse tipo de coisa. E alguns desses autores também sugerem que há uma forte interação, né, desses conhecimentos, que a gente vai chamar aqui de conhecimentos da docência, conhecimentos docentes, né, que há uma interação desses conhecimentos com o autoconceito, que eu vou explicar mais adiante. Tá? Bom, esses autores que perceberam esses conhecimentos docentes, eles fizeram essas sugestões, né, da existência desses conhecimentos na década de 80. Justamente que foi uma época onde acontecia um movimento, né, que é um movimento que priorizava, né, ele pedia a profissionalização do fazer docente. O que é isso? O que é esse movimento? Ele não acabou ainda, a gente ainda luta para que a profissão do professor seja respeitada e considerada. Porque muitas vezes o professor, ele que é formado numa área, por exemplo, né, que é formado, aliás, e se comparar, por exemplo, o salário, vamos pegar pela questão salarial, se comparar o salário de um docente formado, né, numa graduação, com o salário de um profissional que trabalha em outra área, né, numa empresa, numa indústria, também formado, e comparar o salário dele, tipo, o professor vai ser mais baixo sempre, porque tem essa questão histórica da não profissionalização da docência. Então, é uma luta para que o profissional, o docente, seja considerado um profissional também. Então, nessa década de 80, tem um autor, que é o Schumann, ele é bem importante, ele estudou esses conhecimentos do professor, esses conhecimentos docente, e nas suas pesquisas ele concluiu, né, ele sugeriu que o conhecimento docente ele é composto por 7 componentes. Né? Então, dentro do conhecimento docente, a gente teria o conhecimento específico, ou seja, o conhecimento do conteúdo. Então, o professor ele tem que saber de química, por exemplo, tem que saber de matemática, né?
ele teria que ter um conhecimento pedagógico geral, por exemplo, né? Conhecer realmente as questões pedagógicas. Ele tem que conhecer o currículo, tem que conhecer o contexto dos estudantes. Todos esses são conhecimentos inerentes à profissão docente. Mas o Schumann, um desses componentes é o conhecimento pedagógico do conteúdo. E esse se destaca, né? Essa foi a grande novidade, digamos assim, que ele pensou, né? Que é justamente um elo entre o conhecimento do conteúdo, que é o conhecimento específico, né? Um conhecimento de química, de matemática, por exemplo, e o conhecimento pedagógico geral. Ou seja, é justamente o componente que consegue transformar o conteúdo específico em um conteúdo ensinável. Então, isso foi bem importante e se vocês pensarem, pararem para reparar, pensarem para refletir, o conhecimento pedagógico do conteúdo, que a sigla dele é TCK, a gente é mais conhecida por essa sigla, o PCK, né, que está situado em vermelho, ele é justamente um dos componentes que mais representa os conhecimentos do professor, realmente. Né? É o mais inerente. Então, alguns autores eles sugerem fortemente que, para uma eficácia no ensino, o professor, ele de fato tem que ter uma gama de conhecimentos docentes. Ele tem que conhecer essas coisas que eu falei agora, né, para ele poder ter uma boa prática de ensino. E isso tem que ter uma boa relação, né, tem que ter o conhecimento docente e tem que ter um autoconceito bom também, né, que eu já vou explicar também. E alguns autores, como eu já falei, sugerem que esses dois conceitos estão relacionados entre si, né, e para ter uma eficácia no ensino, eles estão bem relacionados entre si. Ok. Mas o que é autoconceito? Bom, o autoconceito é um conceito que é usado em muitas áreas, né? Ele é usado desde a educação, então, ele é usado na educação de química, na educação de física, aliás, na educação de ciências, na educação de matemática. Ele é usado na área educacional em geral, né, como eu falei, e ele também é usado na psicologia também, bem forte. Então, ele é um conceito que é usado em várias áreas e, por isso, ele não tem uma definição exata, porque cada área vai usar esse conceito de uma forma específica para o contexto dela. Então, o autoconceito, de fato, não tem uma definição exata, mas na área educacional, né, e toda a bibliografia que a gente se embasou nesse trabalho, o conceito que a gente vai adotar de autoconceito, né, é justamente uma percepção que a pessoa tem de si mesma. Né? Ou seja, é como uma pessoa se enxerga em um determinado contexto. Beleza? O autoconceito, ele é um conceito mais complexo do que parece. Ele é um conceito multifacetado. Ou seja, dentro de um autoconceito que uma pessoa tem, ela teria vários outros autoconceitos que se desdobram. Por exemplo, autoconceito familiar, poderia ser um autoconceito, poderia não, é um autoconceito. Autoconceito físico existe também, mas no nosso caso, quando a gente faz uma pesquisa na educação de autoconceito, a gente investiga o autoconceito acadêmico dessa pessoa, beleza? E dentro do autoconceito acadêmico também tem outros desdobramentos de tipos de autoconceito especificamente. Então, por exemplo, um autoconceito acadêmico de um estudante de escola, por exemplo, ele se desdobraria em outros autoconceitos dele para as disciplinas que ele tem, por exemplo. Então, como é o meu autoconceito acadêmico em matemática? Eu sou um bom aluno em matemática, eu me vejo como um bom aluno. Como é o meu autoconceito acadêmico em português, na disciplina de português? Eu sou um bom aluno, sou um bom aluno. Como eu me vejo nesse contexto? E como esses autoconceitos se influenciam entre si? Eles realmente, é bem complexo esse conceito. E não existe um modelo específico que representa todas essas interações entre os autoconceitos. Então, a gente tem que adotar um modelo que mais se aproxima para o nosso contexto, né? Não tem como pegar uma coisa que vai representar todos os tipos de autoconceito que existem. Tá? O autoconceito acadêmico, ele é estudado, né? Existem pesquisas sobre autoconceito acadêmico nas pesquisas de educação, né? As pesquisas que existem são
para alunos existem muitas pesquisas para alunos de escola ou de graduação também existem. Vamos analisar o autoconceito desses alunos aqui do curso tal em alguma disciplina. Existem muitas para a questão das escolas. Mas essas literaturas que trazem o estudo do autoconceito autoconceito acadêmico de alguns estudantes de escola, elas mesmas sugerem, né, esses autores que estudam isso, sugerem para que haja mais estudo no autoconceito de professores. Porque é realmente muito escasso. E quando há um estudo de autoconceito acadêmico de professores, geralmente se dá por professores, por licenciandos que já atuam de alguma forma na educação. Né? Então, não com professores já mais experientes. Né? O modelo GI, né, ou GI Model, ele é um modelo de representação do autoconceito acadêmico para licenciandos, né, para professores. E ele é um ótimo modelo para a minha pesquisa, né, para a nossa pesquisa, porque ele consegue relacionar o autoconceito e os conhecimentos docentes. Então, ele vai analisar o CK, né, o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico do conteúdo, o autoconceito que aquele docente tem para esses conhecimentos docentes. Então, como a literatura mesmo sugere, o nosso problema de pesquisa, a nossa pergunta, né, o nosso questionamento é como o autoconceito acadêmico de um professor experiente, né, que já atua na escola, se relacionaria com o conhecimento docente que esse professor tem. E como esse conhecimento docente que esse professor tem, ele também influenciaria no autoconceito que ele tem. Como ocorreria essa interação para um docente que já atua na escola. Né? Então, a gente também, para a nossa pesquisa, esse inclusive é o nosso objetivo, a gente pretende analisar o autoconceito de um docente, né, que já atua na escola e relacionar esse autoconceito com o conhecimento docente dele. Né? Então, a gente tem 3 problemas de pesquisa principais, né, que a gente vai usar para se nortear, que é como justamente a primeira questão que eu já falei, como o autoconceito acadêmico desse professor se relaciona com o conhecimento docente dele, e vice-versa. Se há, de fato, né, investigar se há uma codependência desses conceitos, do autoconceito acadêmico dele e do conhecimento docente, e também analisar quais os principais componentes do conhecimento docente que esse professor ele usa na sua prática educacional. Então, a gente tem esses 3 questionamentos para ajudar a nortear a nossa pesquisa. Bom, a gente considera essa pesquisa, ela é qualitativa, né? E os dados que a gente vai colocar são descritivos. A gente já contactou o docente, a gente já tem essa pessoa, já conversou com ele, né? E uma coisa que também inspira a nossa pesquisa é que essa pessoa ela atua numa escola aqui da região e ela tem um contexto muito particular, porque ela é uma pessoa que aparenta ter um conhecimento docente pronunciado, né? Ela aparenta ser muito boa no que ela faz, e ela é querida pelos estudantes também, isso de alguma forma pode influenciar, e ela é uma figura importante dentro da escola. Pelos colegas, ela é vista dessa forma dentro da escola que essa pessoa atua. Então, a gente acredita que essa pesquisa possa se caracterizar como um estudo de caso, por esses contextos particulares, né, para a gente ter esse contexto realmente diferente. A metodologia de dados, né, os dados que a gente vai coletar para analisar, para tentar analisar o autoconceito e conhecimento docente dessa pessoa, são entrevistas, né, entrevistas semi-estruturadas. A gente vai aplicar essas entrevistas. A gente vai analisar os documentos que esse docente produz, né, os planos de aula, as avaliações, né, os materiais didáticos. A gente também vai analisar os diários de campo de estudantes do curso de licenciatura que essa pessoa foi supervisor, né?
Então, a gente acha que lá pode ter várias informações interessantes, né, para a gente agregar nossa pesquisa. A gente vai aplicar o core e a gente também vai usar o ciclo reflexivo de Smith. Bom, aqui está o nosso cronograma de atividades, né? A gente pretende coletar os dados, porque assim, entre o TCC1 e o TCC2, eu deixei um espaço de um semestre, então, para poder fazer toda essa coleta e análise dos dados, né? Então, no começo de 2020 vai haver, de fato, a coleta desses dados e a gente pretende analisar esses dados, né, no final do primeiro semestre de 2020 e, enfim, no segundo semestre de 2020 e a gente pretende apresentar os resultados no novembro de 2020. E obrigado pela atenção. Tá ouvindo? Você já está ouvindo a gente, Pablo? Ele só tá com o microfone desabilitado. Habilitou. Só tá ele habilitando o microfone. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo vocês. Você consegue habilitar o microfone para ver se já está funcionando? Aí? Eu vou tentar. Vou colocar aqui no mudo e vou aumentar. Agora eu desligo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Pode falar para ver se eu ouço vocês? A gente está ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Então, quero te apresentar o Igor, né? Olá, tudo bom? E a outra professora da Banca de TCC1. Eu vou pegar. Olá, Olá, tudo bom, professor? prazer. Prazer. Vou botar o Igor na tela. Vocês podem sentar ali e Quer aí. sentar lá perto do mim? Posso virar, Bruno? Pode. Apresentação. Agora é o momento da lição. Eu vou passar a palavra para o Pablo. Ele tem 20 minutos, 15 minutos para fazer a lição. E depois a gente passa a palavra para a professora Fernanda. Só falar, o Pablo estudou comigo, né? Ele é meu calor do doutorado. A gente fez alguns trabalhos e o Pablo é uma pessoa que eu gosto de fazer algumas discussões, mas sobre conhecimento docente, sobre a parte mais quantitativa, etc. E recentemente ele foi para a Alemanha, fez um sanduíche e voltou para o Brasil. E deve depender, né, Pablo? Assim espero. Todas as... Cortou. Alô? Oi. Eu acho que o microfone tá com problema. Opa. Quer tentar Teu microfone acho que tá com problema do computador. no WhatsApp? Eu estava te ouvindo bem no WhatsApp. Mas é o microfone que eu que tá com problema só. Pode ser? Eu vou usar o WhatsApp, né? Eu vou deixar Mas eu acho.
Oi, tá conseguindo me ouvir? Sim, mas a gente voltou a atividade do É o que eu acho que o teu fone de ouvido tá com problema quando tu mexe no microfone dele, ele para de funcionar. Então eu vou deixar isso. Assim tá funcionando bem. Pode ser? Pablo? Eu acho que ele não tá ouvindo. Vou deixar aqui no WhatsApp. Então, Tô, peraí. Gente, eu vou deixar no WhatsApp, então, tá bom? Vou deixar no WhatsApp do vídeo, e aí você vai falando. Então, boa tarde a todos, boa tarde, Igor, boa tarde, professora Casey. Desculpa toda a confusão no áudio do microfone. E quero começar agradecendo o convite, uma vez como a gente foi colega de doutorado. Queria também parabenizar o Igor pelo trabalho, ele escolheu comigo, por causa de bastante acertada. E acho que você fez bastante coisa, acho que você fez bastante referencial em pouco tempo, né? Porque além do PCK, toda essa questão do autoconceito são dois referenciais que eu fiz da literatura em português, então dificulta um pouco. Algumas das minhas dúvidas já tiveram na apresentação. Outras eu vou comentar aqui, mas vou te mandar depois um arquivo do texto que você me encaminhou, com algumas correções e algumas sugestões, e algumas questões também. Tá? E aí, então, só as mais importantes eu vou trazer para cá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, vamos mais sobre o texto mesmo. A apresentação foi muito boa. Eu já vou até pedir esses slides, essa fonte, que eu achei que ficou muito bacana. Com relação ao texto, na primeira parte, na introdução, eu acho que tem deixa eu abrir aqui. Só uma principal questão que é assim. A questão de pesquisa é ver a relação entre o conhecimento docente e o autoconceito de um professor, certo? Só que na introdução tu apresenta um pouco sobre esses dois construtos, assim, tu problematiza um pouco em cima deles. Tu fala muito sobre a estrutura da formação docente, fala a questão do estágio, desvalorização social e financeira. Só no último parágrafo tu chega a apresentar o autoconceito. E no penúltimo parágrafo fala um pouco sobre o conhecimento docente, fala sobre o TCK. Então, assim, a introdução e justificativa ela tem que guiar o leitor por um problema de pesquisa. Então, tem que apresentar melhor o autoconceito e o TCK. Não é necessariamente definir o que é TCK ou autoconceito, mas é apresentar para o leitor que tem esses dois construtos e dizer o porquê é importante pesquisar sobre isso, dizer quais são as eficiências que tem na literatura, que faz ser importante a tua pesquisa. Inclusive, a justificativa que tu apresenta para o autoconceito foi assim: os trabalhos de autoconceito com professores são escassos. Só que, assim, o fato de ter pouco trabalho não é necessariamente uma justificativa. Talvez tenha pouco trabalho justamente porque não é necessário. Então, assim, tem pouco trabalho e pode ser necessário, então tu tem que argumentar o porquê que é necessário essa questão do autoconceito com a formação docente. Uma sugestão que eu te dou, quando for falar assim de TCK, também para juntar com o autoconceito, é que o modelo do TCK é basicamente um modelo cognitivo, né? Ele fala de conhecimentos. Só que alguns dos modelos ele acaba incluindo aspectos não cognitivos. Tem um pessoal da Alemanha que trabalha com afetividade, o modelo da PAPA de 2008 fala sobre eficácia. Então, alguns modelos deles começam a introduzir aspectos não cognitivos. E isso pode ser uma base, uma justificativa, um fundamento que tu utiliza, porque o autoconceito ele é algo não cognitivo. Então, assim, tentar construir o texto no sentido de que algumas pesquisas já estão mostrando que existem aspectos não cognitivos atrelados ao TCK. E um deles pode ser o autoconceito. Certo? Ok.
A gente, há um tempo, quando a gente estava fazendo a discussão, a gente montou um triângulo, né? Que era conhecimento docente, autoconceito e eficácia. Só que para um trabalho de TCC ia ficar muita coisa, não dá. A gente até pensou na questão da eficácia. Juntar já o autoconceito e o TCK já é bastante coisa. Né? Não é, são dois construtos bem diferentes. E recentemente que o pessoal está tentando juntar os dois, mas não é fácil mesmo. Pulando agora a introdução e indo lá para as duas. Para a parte do problema e questão de pesquisa. No comecinho tu fala sobre professor experiente, acho que no segundo parágrafo, mas eu te pergunto, ele é experiente em quê? Quando tu fala professor experiente, o que você quer dizer? Eu falo isso tentando contextualizar um professor que ele já atua numa escola, por exemplo, há anos, assim, não é um professor que está lá há pouco tempo. Certo, porque o experiente acaba tendo dois sentidos, ainda mais quando a gente fala em professor. Um professor experiente pode ser um professor que atua há bastante tempo, mas também pode ser um professor que tem um bom conhecimento sobre aquele conteúdo. Por exemplo, um professor que consegue ensinar bem. Eu acho que falar sobre um professor experiente, ele não te traz muita informação, você fica muito perdido em termos de tempo, de atuação ou em termos de saber ensinar. Sim. Deixa eu ver aqui. Os objetivos, nas questões de pesquisa, tu fala bastante sobre o autoconceito e o conhecimento dos docentes. Na apresentação, você já ouviu falar que tu vai ver o autoconceito acadêmico. Mas dentro do autoconceito acadêmico, qual é o autoconceito que tu vai analisar dos professores? Isso não ficou muito claro para mim. A gente vai tentar pegar uma questão mais de conhecimento docente. Né? Eu acho que o que ele quis dizer, pelo acadêmico, é a virtude dele fazer investigação pensando no conhecimento docente. Então, que autoconceito ele tem, pensando academicamente, em relação ao conhecimento do tema, ao conhecimento pedagógico geral, a gente ainda não sabe qual é o modelo que a gente vai usar, né? Um desses modelos de PCK, de conhecimento docente. Se a gente vai utilizar o base que a gente colocou no projeto ou se a gente vai adotar um outro modelo. Porque é justamente isso que tu tem que definir. Assim, conhecimento base, tu vai estudar só o PCK, tu vai estudar o PCK e o conhecimento do conteúdo, o conhecimento do contexto. A sugestão que eu te daria era analisar mais o PCK mesmo, para não ficar muita coisa. Não ficaria o PCK e o autoconceito do PCK do professor. Porque se tu for analisar, por exemplo, porque como tu vai analisar PCK e autoconceito, avaliar o componente que tu escolher de PCK, na verdade vai ser uma coisa dobrada, porque vai ter um autoconceito. Então, se tu escolher conhecimento pedagógico geral, vai ser conhecimento pedagógico geral e o autoconceito do conhecimento pedagógico geral. Entende? Então, para não ter muita coisa, eu recomendaria pegar só o PCK e o autoconceito do PCK. Tudo bem? E aí tem a parte com relação à metodologia, eu fiquei com uma dúvida. Como tu pretende analisar os dados? Você fala lá, você tem um estudo qualitativo, um estudo de caso, você traz rapidamente quais são as coletas de dados que você vai fazer, mas não ficou explícito como é que tu vai analisar os dados e imagina que tu trazendo na apresentação, mas também não trouxe. Eu acho que são categorias, né, que vão emergir, outras dependendo do modelo base que a gente usar, e para autoconceito tem algumas sugestões, mas eu acho que falta um pouco mais de estudo para o Igor ter essa percepção de qual categoria ele vai adotar, entendeu? Porque tem umas categorias que, por exemplo, no trabalho que a gente leu, que falam sobre domínio do conteúdo, né? Mas eu acho que precisa um pouco mais de estudo para quando você tiver esses dados, você ter uma clareza de certas categorias
devem ou não, ou a gente propor categorias. Acho que como são muitos espaços, né, de trabalho... Por exemplo, para professores experientes, a gente não encontrou. O que a gente tem são da pré-service teacher, né? Assim que, normalmente a gente, mais na educação, a gente hoje tem duas bases, sendo metodológicas mais comuns para analisar dados, que é a análise do discurso, a análise do conteúdo, e também a questão discursiva, que fica no meio termo. Se eu tiver que fazer uma análise mais simples, que é a análise temática, posso até passar alguma referência que eu tenho aqui. É um pouco mais simples do que a análise do conteúdo também. Acho que facilitaria, sim. O principal objetivo dela é de fato separar em temas distintos, que seriam as categorias que se utilizam. Tem quanto tempo ainda, Cris? Eu não consigo mais 10 minutos. Ainda na metodologia, eu estou falando da parte que fala da triangulação de dados. Eu cito vários métodos de coleta de dados. É só uma observação, na verdade, tu não vai fazer uma triangulação de dados. Vai fazer a triangulação de métodos. Quando a gente fala de triangulação de dados, é quando a gente tem diferentes fontes de dados. E aí as fontes de dados podem ser tanto sujeitos diferentes, ou grupos de sujeitos diferentes, ou sujeitos em tempos muito distintos, o mesmo sujeito em tempos muito distintos, o que eu imagino que, no caso, vai analisar um contínuo do sujeito. Então, como a gente está utilizando diferentes métodos de coleta, seria uma triangulação de métodos. E já caminhando para o final, eu queria que eu explicasse mais um pouco do modelo do GR, o modelo GR. Esse modelo a gente viu num artigo que analisava os conhecimentos docentes a TCK e CK de um licenciando. E daí ele também relacionava com a autoimagem desses conhecimentos docentes, né? E com Isso, com interesse. E daí ele estudava, tipo, esse modelo mostrava como um influenciava no outro, como a autoimagem, como interesse influenciava entre si, né, nesses conhecimentos. Isso. Mas ele é mais quantitativo, mais quantitativo. Isso. Eu acho que essa é mais quantitativa, porque na verdade o modelo ele foi aplicado para esse tipo de trabalho, né? O trabalho do software, ele não é um modelo. Então, o que esse modelo ele define? Ele diz que quando a gente pensa sobre a gente mesmo, a gente usa pontos de comparação, seja a gente mesmo como outras pessoas. Então, se eu tenho alguém que é melhor de química do que eu, por mais que eu tenha uma boa nota de química, eu vou me sentir com alto conceito de química menor, porque tem outra pessoa que tem uma nota que a minha. Então, eu uso um ponto de comparação. Então, quando eu estou falando que vai utilizar esse modelo na área do trabalho, eu fico falando de como faria isso, porque eu trabalho com comparações. Então, eu vou ter que buscar se o professor ele acha que ele tem um conhecimento melhor num ponto, porque ele tem pior em outro, ou se ele acha que ele é um bom professor, porque no colégio as pessoas dizem que ele é bom, as pessoas dizem que ele é um bom professor. Então, tem que encontrar um ponto de comparação para poder utilizar o modelo. Seja uma comparação interna, ele mesmo, assim, ele comparando o conhecimento dele com o outro conhecimento dele, ou ele comparando ele mesmo agora com o passado, ou um ponto de comparação externa. Eu não sei se tinha ficado, pareceu que foi dessa forma, mas a gente não pretende usar esse modelo, a gente ainda pretende avaliar qual modelo usar, né? Se vai usar. A gente tinha conversado isso durante a revisão, né? Eu tinha até feito um lançamento maior desse artigo e eu falei, Igor, mas ele é mais quantitativo, ele não cabe no nosso trabalho e também não tem trabalhos que deixam muito claro essa correlação.
O que eu já penso, né, mas como é tudo muito recente para o Igor, é talvez usar o Atlas X que dê para fazer essa sobreposição entre o que é, em que momento é mede conhecimento e que momento é mede, na fala desse professor, dos materiais que a gente for analisar, o autoconceito, que é igual você falou, o autoconceito para si, o autoconceito para o outro, como ele faz essas percepções, né? Eu acho que fazer essa análise pelo Atlas X ajudaria nessa conexão entre o autoconceito e o conhecimento docente. Quiser usar o ASCII-BA. Também, mas você tem a licença, né? A gente não tem. Então, se você quiser fornecer pra gente. Eu estou tentando pegar no pequeno também. Entendi. Tá bom. Tá. Só um cuidado que a gente tem que ter, quando eu estou falando, comentou que na área de educação a gente estuda só, acho que tomar um pouco de peso com as palavras, a gente estuda só o autoconceito acadêmico, mas não necessariamente. Acho que a grande maioria dos trabalhos é um autoconceito acadêmico, como o aluno percebe se ele sabe do conteúdo ou não, mas também pode ser dos outros conceitos, principalmente os outros conceitos sociais afetivos. Se eu acho que eu sou extrovertido, não, se eu acho que não sou introvertido, enfim, esses outros aspectos podem até influenciar o professor também. Às vezes, se acha melhor um professor porque ele é mais extrovertido, outra pessoa acha que ele é um professor melhor porque ele é mais extrovertido, não é tímido, então podem ser outros autoconceitos que não o acadêmico. Só para finalizar, desculpa, quer falar alguma coisa? Não, é só tomar mais cuidado com as palavras que ela tem significado bem importante. E só para a gente fechar, eu queria que tu me falasse um pouco mais da entrevista. Assim, quais são os teus objetivos com a entrevista, quais são os dados que tu quer coletar. Eu vejo que tu já colocou o trabalho muito na esboço, como é que tu imagina que ela seria, que você seja estruturada. Mas como é que tu está pensando assim? Porque quando a gente faz a entrevista, é importante que a gente tenha claro quais são as informações que a gente quer coletar. E não perguntar, mas o que eu estou querendo coletar, qual questão que eu estou querendo responder com essa entrevista. Então, se tu pudesse contar um pouco mais de quais são os seus objetivos na entrevista. A gente, na verdade, a gente pegou um modelo, né? A gente pegou a professora Casey que... A gente começou a mexer nessa entrevista pensando naquele instrumento quantitativo que você traduziu lá na Alemanha, né? Só que como é um questionário quantitativo, a gente pensou em trazer elementos dele de forma quadra. Só que em janeiro e fevereiro a gente ainda vai sentar, estudar outros e propor. Esse era mais um esboço para a banca sugerir ou fazer análise, ou criticar, ou dar outras contribuições, os lugares pertinentes. Então, está muito bem definido, a gente vai avaliar, incluindo com as sugestões de vocês, e a gente vai estudar mais essa questão de entrevista também. Então, depois assim, depois que eu tive com a professora Casey, pega assim, os dados que as coletas de dados, né, tipo, análise documental, entrevista, ciclo flexível, faz um exercício introspectivo assim. Escreve quais são os dados que tu imagina que tu vai obter com esses instrumentos, quais questões eles podem responder, como é que isso vai te ajudar. Esse planejamento te ajuda a pensar, poxa, eu acho que esse dado aqui eu acho que para essa questão eu tenho poucos dados, talvez seja melhor colocar mais dados sobre ele. Não que o trabalho vai ser fechado já desde o início. A pesquisa qualitativa ela vai mudando, ela vai se moldando. Às vezes você pode achar que vai coletar os dados e vai ter resposta para uma pergunta, e quando você pergunta para o professor, vai ser outro tipo de resposta que ele vai te dar. Então, assim, você vai ter que replanejar de novo. Mas mesmo assim, tem que haver, faz esse planejamento inicial, né, o exercício dos dados que tu vai, dos métodos de coleta, que tu vai utilizar, e qual dado tu vai coletar para qual questão. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo trabalho.
vai treinar bastante. Não sei se você sabe, mas a professora Cris era mais rígida aqui do laboratório. Todo mundo dizia que quando ela estava aqui, a gente trabalhava melhor, a gente não precisava brincar de amor pela gente. Eu era boazinha. E assim também pelo tema da pesquisa, né? Pela pesquisa por ser uma coisa nova também. E foi bem difícil entender esses conceitos inicialmente. A professora Cris já tinha apresentado o conhecimento docente nas aulas, né? Claro, eu estudei um pouco mais para fazer um trabalho, né, escrever. Sempre com a ajuda da professora Cris, ela me ajudou muito na equipe desse trabalho, porque é realmente uma coisa assim que até agora eu não tinha visto, sabe? Mas a gente vai se aperfeiçoando, né, para poder, enfim, também analisar os dados e poder dar mais do trabalho. Agora, obrigada, Fábio, pelas contribuições. A gente vai passar para a professora Fernanda e depois a gente conversa mais uma vez para definir algumas outras questões de avaliação. Bem, então, eu queria iniciar agradecendo o convite. Várias questões que eu coloquei aqui, na verdade, o Pablo já falou, então só vou reforçar. E, assim, é uma temática, a questão do conhecimento docente, eu já tinha lido um pouco, mas não é algo que eu tenho aprofundado, e o autoconceito é totalmente novo para mim. Então, algumas colocações que eu venho trazer aqui é no sentido próprio de uma pessoa que fosse pegar o seu trabalho, não conhecesse, quisesse conhecer mais, então, como que você pode melhorar no sentido de deixar mais fácil, tá? Bom, eu acho bem interessante a temática, acho que tem grande potencial, visto que é pouco trabalhado, tem pouca na literatura, então eu acho que é um trabalho bem rico para vocês. E, deixa eu ver. Então, aí como eu não tinha definições sobre autoconceito, o texto fica um pouco confuso para mim, o que é autoconceito, o que é autoimagem. Então, assim, em vários momentos parece que você coloca autoconceito e autoimagem como sinônimos, mas ao mesmo tempo, em um momento do texto, você fala que eles não são sinônimos. Mas aí você usa em alguns momentos como se fosse sinônimo, para me confundir um pouco. Então, deixar claro que é, na verdade, autoimagem, autoconceito, se você vai utilizar só autoconceito, tá? Bom. Aí coloquei aqui só para você tomar cuidado, às vezes, com alguns termos, né, escrito como extremamente, quando você fala assim, a profissão docente é extremamente valorizada nos países desenvolvidos. Esses termos enfatizam muito algo que você não pode comprovar. Tá? Eu até queria ouvir um pouco de vocês diferentes de autoimagem e autoconceito, para eu entender, né, se de fato você vai analisar também a autoimagem. Pode falar. Nos estudos, eu venho tratando os dois como sinônimos. Tá. Porque ali no texto a gente falou um pouco sobre a diferença, mas no texto, alguns momentos de fato, o autoimagem como sinônimos, a gente tem o outro mas eles têm certa diferença, que é bem amplo, tem um conceito bem amplo, são várias funções, mas eu acho melhor, então, vou ver se a gente só usar o conceito também. É porque na literatura internacional aparece como um autoconceito. E aí, quando a gente vai também para as outras, esse autoconceito, autoimagem, autopercepção, ela é mais um estudo sobre psicologia, sobre self, né? Mas as linhas que diferenciam uma da outra são muito tênues, né? Então, e aqui no Brasil, eles tentam diferenciar, só que ninguém propõe uma definição. E aí, a forma mais fácil que a gente achou e mais prudente foi, como é uma fundamentação teórica, para o projeto, fazer esse estudo do que era autoconceito, autoimagem, mas assumir aquela definição que o Igor colocou, que foi ele que assumiu no trabalho. Porque já que é um conceito polissêmico, eu acho que, independentemente se ele tem ou não um conceito que é considerado mais pertinente, a gente falou, não, vamos tratar dos dois, mas vamos assumir esse conceito. Talvez então deixar claro se vocês acham na percepção de vocês que autoimagem e autoconceito são sinônimos. E vamos ter para vocês sinônimos ou não. E agora a gente vai tratar isso como sinônimos. Talvez seja de fato melhor usar só o autoconceito que é
como também os trabalhos que eu vi trazem. Esse é algo certo. Eles nem fazem assim. Eles não fazem o self-concept que é ético para geral. Posso fazer uma coisa aqui? Desculpa. Pode. Desculpa interromper o processo. Eu acho que seguindo a linha até dos outros, de alguns autores, eu acho que eu não faria essa distinção, sabe? Eu acho que eu trabalharia com autoconceito, faria a definição de autoconceito que vocês fazem, principalmente a do Macho Chavel, se eu não me engano, trabalho em cima deles dois e foca nisso, sabe? Até porque tem autores que acham que são sinônimos, tem autores que acham que não são, mas ver os autores que trabalham, que estão trazendo, eles não ficam fazendo essa distinção, eles já definem o autoconceito e trabalham o autoconceito e definem o autoconceito. A preocupação deles é trabalhar com o autoconceito e definir o autoconceito. Eles não estão se preocupando ainda com autoestima, com autoimagem. Tem pessoas que fazem essa discussão, mas tem pessoas que não fazem. Eu acho que Talvez seja. a gente tem que fazer isso para a gente entender mesmo. Né? Que era fazer essa análise, tá, tem tudo isso, mas o que é isso, o que é autoconceito, o que é autoimagem. Então, continuando, eu também vi a falta de uma discussão assim, breve sobre conhecimento docente e autoconceito da introdução. Porque aí você vem trazer isso muito forte nos seus programas de pesquisa e objetivos, e o leitor não dá para entender qual é a relação entre eles até chegar depois no seu referencial teórico. Então, não precisa se debruçar sobre isso, mas falar meio que breve. E outra coisa que aí já emergiu nas discussões aqui é que eu fiquei na dúvida se vocês iam trabalhar com outros conhecimentos docentes ou só com TCK. Então eu percebi que é algo que vocês ainda também não definiram. Que tem um conhecimento básico, que a gente quiser usar, e que tem o TCK como os elementos de conhecimento comuns e componentes. Ou a gente vai usar um modelo específico do TCK. Nos objetivos ali eu sugiro às vezes especificar que é um professor de educação básica. E para mim também eu tinha ficado um pouco da dúvida da questão do experiente, que eu acho que é importante você falar para você o que é um professor experiente. Ali nos seus objetivos específicos você colocou como questões, ao invés de colocar como objetivo mesmo, só perguntas. Vamos só reescrever no sentido de ficar como objetivo. A metodologia é que eu coloquei aqui, que ficou mais confuso para mim, no sentido que vocês colocam as etapas, mas vocês não falam o porquê daquelas etapas. Eu sei que, por exemplo, para quem está muito claro por que ela tem que utilizar o corte, que ela tem que utilizar o ciclo reflexivo, mas no texto não está claro por que eu utilizar o ciclo reflexivo é importante para eu responder os meus objetivos de pesquisa. Ou por que eu realizar a entrevista, o Fábio já tinha falado nesse sentido, mas eu coloquei também para os outros. Por que, por exemplo, analisar o core é importante para essa relação de autoconceito, conhecimento docente? Vou deixar mais claro na metodologia dos etapas. Tá? Ali também você deixa claro na apresentação, mas não está no texto, que os diários que você vai analisar são de licenciandos que vivenciaram um estágio com ela como supervisora. Você falou na sua apresentação. Eu sabia, mas eu penso assim, uma pessoa que não sabia que vocês fizeram um estágio com essa professora. Aí eu fiz uma mesma pergunta aqui, mas você já respondeu com o Fábio, que era como seria a análise dos dados, e vocês também já responderam. E roteiro de entrevista, para mim, ficou um pouco confuso, no sentido que talvez eu não entenda muito essa discussão do ciclo reflexivo, do core, então eu não entendo muito por que vocês colocaram aquelas perguntas. Por quê? Porque vocês começam com uma pergunta no sentido de entrevistar a professora e depois vocês colocam perguntas no sentido de como se ela tivesse fazendo uma reflexão. Que é, por exemplo, deixa eu colocar isso aqui. Eu me lembro da maioria dos termos e fatos importantes sobre química, e para ensinar química, é como se ela estivesse perguntando. E as outras, isso.
Então, eu acho que porque as primeiras são mais gerais, para a gente saber quem é essa professora, quem é ela que formou, né? Que essas questões, e essas são mais relacionadas aos conceitos. Mas aí seria um processo que você faz a pergunta para ela, isso. Então, talvez... Pode ser. Eu acho que quando eu receber, pensando isso para o artigo, explicar um pouquinho como você estruturar essas perguntas. Isso que a Kate já falou agora, um processo que as últimas iniciais vão entender um pouquinho a formação e a atuação desse professor, e as demais no sentido de discutir, aí não sei se é investigar o conhecimento docente, né? É que elas são uma linha muito tênue, a percepção, o autoconceito que ela tem e o conhecimento. Então, quando a gente perguntar, você... Cadê? Acho que você foi. Eu me lembro da maioria dos significados importantes. Quando eu penso, eu me lembro de conceitos eu falo sobre química, eu estou querendo saber qual é o autoconceito dela sobre química. Quando eu penso em ensinar química, já vai para uma questão do conhecimento. Então, talvez deixar um pouco as questões claras. E para quem não domina esse referencial, fica um pouco... Aí algumas sugestões, por exemplo, na pergunta 6, vocês perguntam. Em quantas escolas você seleciona atualmente? Aí eu sugeri que também fosse importante questionar quanto tempo ela leciona nessa escola. Eu acho que o fato dela lecionar muito tempo pode dizer também um pouco sobre a prática e a segurança que ela mostra. Eu conheço quem é essa professora, então ela já me relatou que ela demonstra uma segurança. Então o fato de ela trabalhar muito tempo naquela escola, de conhecer a escola, eu acho que talvez possa influenciar de alguma forma. E na pergunta 9, vocês perguntam, você escolhe os conteúdos que irá ministrar ou segue o que está no livro didático? Ao invés de inferir sobre o livro didático, eu sugeriria como você seleciona os conteúdos que seleciona. E ela vai dizer se é no livro didático ou se não é no livro didático. E bom, para finalizar, eu questionei se vocês vão validar esse roteiro de entrevista. Se vocês pensarem em validar, já que vocês não colocam isso no texto, antes de aplicar com ela, fazer às vezes com outra pessoa. Geralmente quando a gente não conversou sobre isso, mas minha mãe pensou que geralmente não vai fazer. Eu acho que não necessariamente ele vai fazer com uma outra pessoa, eu acho que ele talvez mostre o roteiro para ela, ou já converse, né? E faça uma primeira, ou faça só uma validação semântica com uma outra pessoa, para ver se a pessoa está entendendo o que está apresentando. Mas é isso, eu queria agradecer novamente. Eu percebo assim, que é uma temática complexa, então para o Igor foi um grande desafio, eu acho. Né? Então eu vejo como que você deve ter trabalho para entender sobre essas questões, você ainda é um aluno da graduação, então é uma temática complexa. Você não tem tantas leituras em relação à área de ensino, né? E então eu vejo como que é um grande amadurecimento para a produção desse trabalho, que está, de certa forma, bem escrito, bem organizado. E a apresentação também está linda. Obrigada, banca, mais uma vez. Agora chega aquele momento da gente pedir para o público tirar, que ele vai... Eu passei bem quando vocês voltarem, podem servir com bolo e chá, tá? Só que a gente precisa comentar. Eu fiquei com distância de escola. É que eu tenho. Bem, a banca aprovou o trabalho do Igor. Ela só solicitou que você fizesse algumas adequações na metodologia para deixar mais claro e na introdução do trabalho. Então, a gente está aprovado, a gente agora nesse semestre a gente não está revelando as notas, para não gerar nenhum tipo de constrangimento e não disputa entre os licenciantes, porque esse não é o objetivo. Pablo, mais uma vez eu gostaria de te agradecer pela participação. Espero que a gente troque ainda algumas discussões teóricas, né?
E era isso. E agradecer também a Fernanda pela colaboração. Não tem gente colocar a câmera dele, só a câmera dele pro Igor tirar uma foto? Sim. O Igor, a senhora nem sabe se eu queria tirar uma câmera, eu não tirar foto. Ai, pronto, é muito engraçado. A gente vai no telão, tá? Em vista da solicitação da Fernanda. A Fernanda quer tirar uma foto.